Alguns nomes eu já anotei, provavelmente eu não anotei os 17 que estão em aula, porque a gente começou a conversar um pouquinho, então eu não anotei todos. Então, lá no final, quando eu terminar a apresentação, aí eu volto e retomo. Olha, a Antônia Taria não tinha anotado. Então, depois vocês não saiam, que aí a gente retoma no final da aula, eu faço a chamada e vou liberando nome por nome, para não ter erro, tá? Pessoal, começou já a gravar, né? Como nós vínhamos conversando agora há pouco, antes da gravação, o nosso horário mudou. Antes as nossas aulas eram na terça, então eu já tinha feito um cronograma que, se fosse na terça, nós teríamos 5 aulas. Mudando esse horário, a gente perde uma aula. A gente perde a aula da véspera das avaliações que seriam de vocês, né? Porque as avaliações começam 18 de novembro. Então, na verdade, a gente tem agora a aula de hoje e a aula da semana que vem. E aí, na aula da semana que vem, eu dou só uma retomada nos conteúdos que caem na prova, né? Que a gente já viu até o momento, nesse terceiro trimestre, e provavelmente eu finalizo o conteúdo do PES Contínuos na semana que vem com vocês. Hoje, o que a gente vai finalizar? Hoje nós vamos finalizar o conteúdo dos comparativos, tá? Na semana passada, nós conversamos sobre os comparativos, a gente trabalhou com alguns adjetivos, a gente viu um texto de comparativo entre Nova Zelândia e Austrália, né? Falando um pouquinho sobre a peculiaridade de cada um dos países, né? Mais montanhosos, com mais praias, pessoas mais educadas. E aí agora a gente vai ver os comparativos com adjetivos curtinhos, tá? Porque lá na semana passada eu falei para vocês que o comparativo a gente utiliza o more antes do adjetivo, desde que ele seja um adjetivo longo. E isso quer dizer o quê? Que o adjetivo tenha 2 ou mais vogais. Foi o que eu falei para vocês na semana passada. Antes de realmente dar início, eu gostaria de saber se ficaram com alguma dúvida das atividades que foi passada na semana passada para vocês. Tipo, página do livro, que eu pedi que vocês fizessem a página 175, pedi outra também, a 174, terminar o exercício. Passei página no plural também de interpretação textual, porque todas as páginas do plural... foi páginas de exercício, na verdade. Foi a 180 e a 181. E aí eu queria saber se vocês têm dúvida, a gente corrige as dúvidas de vocês e dá sequência no resto. E aí? Eu não tenho dúvidas, só. Não? Viram minha bruxinha de Halloween? Não, minha bruxinha não. Bom, então a gente segue adiante no conteúdo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente continua conversando sobre os comparativos, só que dessa vez a gente conversa dos comparativos com os adjetivos curtos. Prof, seu bebê ele tá grande? Tá grande. Por sinal, não sei nem se eu dou aula na semana que vem, mas vamos ver. Na manhã eu vou fazer um exame e aí a gente vai definir como é que tá. Eu tô enorme, né? A Antônia pode confirmar que a Antônia me viu nesse final de semana. Bom, quem passou lá no drive-in também me viu, né? Porque eu tava lá, faceira. Mas enfim, pessoal, vou compartilhar. Hã? Eu não vi todas as professoras, eu fui lá, não vi todas. É que depende do horário, a gente fez uma escala. Eu fiquei das 4 às 5. E aí, às 5h10, mais ou menos, eu fui embora. Aí depois foram trocando, os outros professores foram entrando, porque senão ia ficar muita gente, né? Aí meio que foge um pouquinho, né? Porque a gente tá em quarentena, a gente não pode se amontoar todo mundo, né? Então a gente teve que fazer um revezamento. Pessoal, estão enxergando meus slides? Sim. Sim? Então aqui, ó, foi o que eu comentei para vocês, ó, porque o nosso cronograma, nós teríamos essa aula do dia 17. 17 é numa terça. E aí agora, como trocou o horário ontem, a gente não vai ter mais. Então a gente vem até aqui, ó, até o dia 10, que na verdade é 11. Então trocou tudo. Aqui, em vez de 3 é no dia 4, que é hoje, em vez de 10 é 11 e essa aqui cai fora, tá? Mas a gente finaliza o conteúdo e faz a revisão na semana que vem, tá? Pessoal, lembrete para vocês, né? Temos um trabalho. Desse trabalho, poucos alunos me mandaram, né?
A unidade 3 e 4 do caderno 2. Não se esqueçam. Até o dia 10. Dia 10 é semana que vem. É terça-feira que vem, tá? Então, quem não fez ainda, tá aqui o trabalhinho, copiar no caderno algum texto, realizar algumas páginas e me mandar. Eu quis fazer um trabalho bem simples, que não desse trabalho, né? Como já diz o nome, de vocês irem procurar coisas, fontes em outros lugares. É simplesmente com o material de vocês, mas eu preciso que ele seja enviado até o dia 10, na terça-feira, porque eu preciso organizar tudo para repassar para a próxima professora que vai seguir com vocês até o final do ano, né? Então, eu preciso que vocês me mandem isso até semana que vem, tá? Pessoal, falamos, né, no início do trimestre, ali retomamos Simple Pass, isso tudo a gente vai retomar na revisão, trabalhamos com Ken, com Clubes, tudo isso a gente retoma na revisão na semana que vem dos conteúdos de vocês para a prova, tá? E aí a gente entrou na semana passada sobre os comparativos, onde a gente leu esse texto aqui e trabalhou com os adjetivos longos, né? Então, nós sempre que temos adjetivos longos e a gente quer fazer comparações entre duas coisas ou duas pessoas, a gente vai usar essa expressão more antes do adjetivo, tá? E depois a gente usa essa expressão than para comparar com alguém. Então, New Zealand, como diz aqui, is more mountains than Austrália. Então, Nova Zelândia é mais montanhosa que Austrália. Então, eu preciso desse than para fazer essa oposição a quem eu quero comparar, tá? Só que isso, pessoal, a gente só viu dos comparativos longos, onde a gente adiciona more, mas a gente também trabalha com os adjetivos curtos, e é o que a gente vai falar hoje. Os comparatives with short adjectives, tá? E isso está para vocês na página 176, ainda do caderno 3, tá? Estamos finalizando esse caderno 3. A página 176, a gente tem esse texto aqui, onde fala o seguinte: I love my city. Auckland is in New Zealand, North Island. It's not the capital, but is bigger than Wellington. Ou seja, pessoal, ela está falando aqui, I love my city. Perfeito, eu amo minha cidade. Que cidade é essa? Auckland. Auckland fica na Nova Zelândia. Ela fala aqui, is in New Zealand, North Island. Ou seja, fica no norte da Nova Zelândia. It's not the capital. Não é a capital. Apesar de ser uma das cidades mais conhecidas da Nova Zelândia, Auckland não é a capital da Nova Zelândia. A capital é Wellington. E ela fala, but it is bigger than Wellington. Mas é maior que a capital, que Wellington. Esse bigger, vocês podem ver que eu estou usando um comparativo, né? O adjetivo que eu quero me referir é big. Só que aqui nesse caso, eu estou comparando com duas cidades. Eu estou comparando Auckland com Wellington. E aí, quando eu faço esse comparativo, o adjetivo era curto, porque curto ele tinha uma vogal só, né? Ele tinha o big, B-I-G. O que aconteceu? Eu dobrei a última consoante, porque ele terminava em consoante, vogal e consoante, e adicionei o sufixo ER, tá? Então, para dizer que ele é maior que o Wellington. Então, pessoal, nos adjetivos curtos, em vez de eu colocar uma palavra ali antes dele, eu vou adicionar um sufixo nele, que é esse sufixo ER, que é o ER no final. Vamos continuar lendo aqui, ó. Vamos ler direto onde tem já os adjetivos, tá? Pessoal, vou pedir um minuto, que meu filho está berrando, feito um doido. Vou saber o que ele quer. Só um minutinho.
Voltei. Bom, continuando então, pessoal, lendo o texto ali da página 176. Estão aí? Estamos sim. Sim? Não fugiram nesse meio tempo? Não. Bom, vamos lá. Continuando esse texto da página 176, a gente tem essa seguinte trecho. The University of Auckland is larger than other important universities in New Zealand. Novamente, pessoal, a gente tem aqui um adjetivo curto, onde ela está fazendo a comparação das universidades, né? Então, aqui, large é o adjetivo, que é largo, é grande, né? Como eu já tinha o E no final, eu não precisei adicionar mais um E, né? Para fazer esse sufixo de comparação. Eu só adicionei o R no final. Ou seja, adjetivos que são curtos e que terminam em E, eu só vou colocar o R. Eu não vou mais adicionar mais uma vogal a ele, tá? Então, the University of Auckland is larger than other important universities in New Zealand. Então, a Universidade de Auckland ela é tão grande quanto outras universidades importantes de Nova Zelândia, tá? E aqui no final, pessoal, ela fala o seguinte: It's better than in many important cities around the world. It's better than many important cities around the world. Esse better, pessoal, ele está em negrito, ele é um adjetivo, mas no comparativo ele se transformou. Ele é o comparativo de good, para dizer que é bom. Esse good, ele é um adjetivo que a gente chama de regular, a gente chama de exceção, né? A gente tem 3 exceções no inglês de adjetivos, que é o good, o bad e o far, que seria o bom, o mal e o longe, né? Eles se transformam quando a gente vai usar eles no comparativo. O good se transformou em better, para dizer que é melhor que. Então, it's better than in many important cities around the world. É melhor que muitos países importantes aí à volta do mundo, em torno do mundo, tá? Isso é uma introdução. A gente vai ver agora realmente o conteúdo. Mas antes disso, eu já identifiquei para vocês os 3 adjetivos que tem no texto. E vocês têm essa atividade ali, ó. Look at the words in bold in the test and complete the sentence. Ou seja, observe, olhe as palavras em negrito no texto e complete as sentenças. Então, os 3 adjetivos que tem no texto eu identifiquei para vocês, que é bigger, larger e better. Só quero que vocês completem aí nessas frases fazendo comparativos com outras coisas, tá? Então, São Paulo is, espacinho, than, Belo Horizonte. Apples are, espacinho, than, chocolate for your health. An elephant is, espacinho, than, a dog. Então, onde vocês encaixariam esses 3 adjetivos aí? Em qual posição? Um minutinho para vocês tentarem encaixar aí. Enquanto isso, eu já vou fazendo a minha caixinha para colocar a resposta aqui para vocês. Pronto? Só escrever os 3 adjetivos, né? Dá não? Deu? Vamos lá. Pessoal, São Paulo is. Vocês têm, então, primeiro, o substantivo a qual eu quero fazer a comparação. Então, São Paulo, eu usei o verbo to be ali, São Paulo is. Nesse momento, a gente está usando adjetivos curtos, então eu não tenho que colocar o more e o adjetivo. Eu tenho que adicionar o sufixo. Vocês já sabem quais os adjetivos vocês têm que usar. São 3, que é larger, better e bigger. E a comparação é São Paulo com Belo Horizonte. Qual adjetivo eu posso usar? Better, bigger ou larger?
São Paulo is. Bigger, yes. São Paulo é maior que Belo Horizonte, né? Então, aqui a gente tem essa noção de que São Paulo é uma cidade muito grande, então eu estou comparando em tamanho. São Paulo is bigger than Belo Horizonte. Segunda frase, pessoal. Apples, novamente, eu tenho um substantivo, uma fruta. Apples are, as maçãs são. Then, chocolate for your health. Eu estou comparando maçãs com chocolate para a sua saúde. O que eu posso usar? Qual adjetivo eu posso usar aqui? Better. Apple. Oi? Better. Better. Perfect. Apples are better than chocolate for your health. Ou seja, as maçãs são melhores do que chocolate para a sua saúde, tá? E a última, a gente só sobrou um, né? An elephant is... Larger. Larger, yes, larger than a dog. Ou seja, o elefante é muito mais largo, né? Que um cachorro. Então, aqui, pessoal, agora sim a gente vai ver que regras são essas que a gente utiliza nos comparativos curtos, tá? Lembrando que nos longos a gente adicionou uma palavra lá, a gente colocou more. Por que a gente coloca uma palavra antes do adjetivo? Porque se o adjetivo longo, ele já é grande, se eu for adicionar um sufixo a ele, ele vai ficar maior ainda, né? Então, em vez de fazer um acréscimo de um sufixo, eu uso uma expressão antes do adjetivo, que é o more, né? Agora, o sufixo curto, ele admite que eu ainda coloque alguma coisa nele, e ele não vai ficar tão grande como um adjetivo longo. E aí, que regras são essas? Algumas regras de ortografia, pessoal, como eu falei no final. Se termina em E, eu vou adicionar o R. Se termina numa consoante, eu vou adicionar o ER, né? Então, como regra geral, na maioria dos adjetivos, a gente, para comparar e for um adjetivo curto, eu vou usar o sufixo ER nele, né? Vou adicionar o ER, como a gente viu ali em big ou larger, só que larger já termina em eu, só coloquei o E, né? Mas ali a gente só adiciona de regra geral o ER no final. Então, an elephant is larger than a dog. Um elefante é maior que um cachorro, tá? Quais os detalhes que a gente tem que cuidar? Quando esse adjetivo, pessoal, termina em consoante, vogal, consoante, que nem a palavra big, que eu falei para vocês, né? Big termina em consoante, vogal e consoante. O que eu faço? Eu vou dobrar a última consoante, né? Antes de adicionar o sufixo. Então, o big, ele levou mais um G aqui no final, e então ganhou o sufixo ER para fazer um comparativo. São Paulo is bigger than Belo Horizonte. São Paulo é maior que Belo Horizonte. Outro cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é quando esse adjetivo termina em Y, tá? Quando ele termina em Y, a gente tira o Y e coloca o IER, tá? Então, terminando em Y, tiramos o Y e colocamos o IER. E aí eu não preciso ver se vem antes uma consoante ou se vem antes uma vogal, como a gente vê em outros tempos verbais. Terminou em Y, eu tiro o Y e vou colocar o IER. E alguns casos que eu falei para vocês, eles são irregulares, que é esse caso do good, que o good se transformou em better, tá? Agora, na próxima página, a gente vai fazer uns exercícios e a gente vai ver outros casos de comparativos, e aí vocês vão ver todos que tem. Então, good se transforma em better quando eu quero comparar entre duas coisas. Então, apples are better than chocolate for your health. Maçãs são melhores que chocolate para a sua saúde, tá? Então, que regras que eu tenho que cuidar quando o adjetivo é curto? De regra geral, adicionar o ER, tá? De regra que ele termine em consoante, vogal e consoante, dobrar a última consoante. Terminou em Y, eu coloco IER, tá? Tiro aquele Y, substituo o Y por I e adiciono o sufixo ER. E também as exceções, que são essas três que eu falei para vocês, tá? Que é good, que é bad e que é far. Não vou tirar foto disso aqui, isso aqui está no livro de vocês, na página 176, então vocês já têm no conteúdo de vocês, eu não preciso tirar foto, mandar, não é nada novo, né? O que tem aqui é isto, ó, que isso sim eu posso tirar foto que eu coloquei.
A gente tem comparativos de, até então, a gente viu de superioridade, né? Para dizer que são mais que. Então, mais o adjetivo e o que é esse adjetivo que a gente viu, o adjetivo curto, né? My cup of coffee is bigger than yours. A minha xícara de café é maior que a sua. Ou seja, adjetivo big, novamente, né? Consoante, vogal, consoante, dobrei a última consoante, coloquei o sufixo, tá? Isso aqui sim eu posso usar. A gente vai acabar trabalhando com os comparativos só de superioridade. Não vai dar tempo da gente entrar em comparativos de igualdade, de inferioridade, porque senão a gente não consegue provavelmente entrar no past continuous na semana que vem, tá? Então, a gente vai para a página 177 agora, onde a gente vai praticar um pouquinho simplesmente o acréscimo desse sufixo IR aí no final. Então, vocês sabem que na maioria das regras, vocês vão simplesmente colocar o IR no final. Adjetivos que terminem com consoante, vogal e consoante, vocês vão dobrar a última consoante, tá? Adjetivos que terminem em Y, vocês vão tirar o Y e colocar o IR, como, por exemplo, friendly, friendlier, ok? Dirty, e aí vocês vão tirar o Y e colocar IR, tá? E aqui nós temos os irregulares, ó. O good, que se transformou em better, o bad, que se transformou em worse, e o far, ele não tem aqui, mas depois eu posso colocar para vocês, tá? Então, um minutinho só para vocês completarem esses espacinhos que está em branco aí para vocês, para que vocês possam, então, continuar a fazer o exercício ali embaixo. Vou ali ver como é que estão as coisas e volto e a gente já corrige. Também. Pronto? Eram só 4 adjetivos que vocês tinham que completar ali, né? Na verdade, o big, você já sabia como era, porque a gente já viu ele aí 2 vezes, então vou colocar uma caixinha aqui só para colocar as respostas. Então, big, ele foi para bigger, que isso já está desde o texto inicial que a gente viu. Wet, pessoal. Wet significa molhado, né? Úmido. Como é que eu vou passar ele para um comparativo? Weather. Yes, weather, né? Só que eu dobro porque ele termina em consoante, vogal e consoante. Então, eu vou dobrar aquela última consoante dele ali e adicionar o sufixo. Nice, então eu só coloquei o R no final, porque quando termina em E, eu não tenho necessidade de colocar mais um E no adjetivo, simplesmente coloco o R. Então, nice, o comparativo, nicer, ok? Cold. Cold, então, frio. Como é que eu vou trazer ele para o comparativo? Colder. Colder, yes. Friendly, já estava ali para friendlier. Dirt. Tirei o Y e coloquei IR, então, dirter. Good e bad já estavam ali preenchidos, tá? O que eu quero agora de vocês? A gente agora sim vai para um exercício de formação de frase, tá? Que é como pode e vai aparecer na prova de vocês.
Como assim? Na página 177 tem ali, complete the sentence with the correct form of the adjectives. Ou seja, complete as frases, né, com a forma correta dos adjetivos. Então, assim que vai aparecer na prova de vocês, só que, claro, né, na opção de questões objetivas, onde vocês vão ter uma frase e marcar a alternativa certa que completa a frase de acordo com o comparativo. Então, vou fazer a primeira ali para a gente ver. Miami is, tá? Então, tem a cidade, tem o verbo to be. O adjetivo que eu quero usar é hot. Then, New York in the summer. O que eu quero dizer aqui? Que Miami é mais quente que Nova York no verão, né? Eu tenho o adjetivo hot. Ele é um adjetivo curto, né? Se ele é um adjetivo curto, por quê? Porque ele tem uma vogal só. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um sufixo nele. Só que ele termina em consoante, vogal e consoante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar essa minha consoante do final. Então, aqui na primeira, para eu completar essa frase, para marcar a alternativa correta, deveria ser a alternativa que tivesse hotter. Então, Miami is hotter than New York in the summer. Miami é mais quente que Nova York no verão, tá? Tentem fazer as outras ali. Temos cheap, good, cold e friendly. Podemos corrigir? Sim. Lembrando que não saiam da aula, porque agora no finalzinho a gente vai fazer a chamada de novo, tá? Pronto? Sim. Vamos lá então, pessoal. A motorbike is than a truck, né? Então, uma motocicleta, né, mais barata. Cheap é o adjetivo barato que um caminhão. Esse cheap, pessoal, apesar de ele ter duas vogais, ele é considerado curto, né? Porque para eu ter um adjetivo longo, ele tem que ter duas ou mais vogais. Isso é um macete que eu passei para vocês, porque a regra em si, ela fala que a gente tem que separar em sílabas. Um adjetivo longo tem mais de duas sílabas, tá? Cheap é um adjetivo curto, tá? Mas isso eu vou tentar sempre na questão dar indícios para vocês se o adjetivo é curto ou adjetivo longo, ou seja, complete de acordo com as regras do comparativo para adjetivos longos, né? Complete as frases abaixo. E vocês podem, não sei se vocês podem ficar tranquilos ou não sei se vocês
vocês preferem, mas eu que vou fazer a prova final de vocês, a que vai ser no dia 26 de novembro, eu que vou fazer, eu que vou colocar no sistema. Então, a professora que vai me substituir, ela vai fazer só de recuperação, para que não tenha, né, esse choque, não um choque, não um choque, mas para como vocês já estão acostumados com as minhas provas, que vocês permaneçam até o final com as minhas, e a recuperação, sim, eu não vou ter como elaborar, tá? Mas eu vou passar as minhas provas para a pessoa que vai ficar no meu lugar, ela ver como é que vai ser, tá? Como eu fazia as provas, como a gente colocava, também vou passar esses slides, todo esse conteúdo. Gente, a motorbike is... Como é que ficou o adjetivo curto comparado? Hello? Esse foi o erro que eu não fiz. Somente adicionar o sufixo R no final. Cheaper, pensa, ele não termina em Y, ele não termina em consoante, vogal, consoante, então ele entra naquela regra, ele não é irregular, porque irregular a gente só tem aqueles 3 que eu falei para vocês. Então, ele só adiciona um sufixo no final, o sufixo ER. Então, a motorbike is cheaper than a truck. Então, uma motocicleta é mais barata que um caminhão, né? Vanilla ice cream is better, yes, better than avocado ice cream. Yes, it's very, very better. Yes. Então, um sorvete de creme, ele é melhor que um sorvete de abacate, né? The south of Brazil is... O adjetivo é cold. The north of Brazil. Ou seja, o sul do Brasil, ele é mais frio que o norte do Brasil, né? Então, como é que eu vou trazer esse cold? Colder. Yes, colder, né? Ele não termina em Y, ele não é um adjetivo irregular, e ele não termina em consoante, vogal, consoante, ele entra na maioria das regras, que era adicionar o ER no final. Steve is, o adjetivo é friendly, ou seja, amigável, than car, ou seja, eu tenho friendly, que termina em Y, o que eu devo fazer? Tirar esse Y e colocar I no lugar, e então adicionar o meu sufixo R no final. Friendlier, ok? Então, Steve is friendlier than car, tá? Então, aqui a gente tem as respostas esse exercício que tinha na página 177 ali para vocês. Abaixo dele, pessoal, vocês têm 4 frases para fazer. Acho que eu não coloquei aqui. Coloquei. Que são essas aqui. Eu só quero que vocês façam a primeira frase para ver se vai dar certo, tá? A gente tem a expressão teacher owed the students. Ou seja, o que eu quero comparar? Eu quero comparar com the teacher ou my teacher, né? Aí vocês é que escolhem o que vocês vão usar. Se vão usar um possessivo ou se vão usar um artigo antes da teacher, da palavra. Vão usar o verbo to be referente a teacher. O adjetivo, ele é curto e vão comparar aos estudantes. Então, vocês têm que dizer o que aqui? Que a professora é mais velha que os estudantes. Como é que vocês vão fazer essa frase? Só a primeira ali para a gente ver se vai dar certo. Pode. The teacher is older than the students. Perfeito, Bernardo, é isso mesmo. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, tu colocou the teacher, perfeito. Se não quisesse colocar o the, porque esse the, ele é um artigo definido. Eu estou definindo que é a professora. Então, eu poderia colocar, se quisesse, o the, que o Bernardo colocou, que é perfeito, the teacher, ou poderia colocar my teacher, para dizer que é a minha professora, tá? O verbo to be dela, ou dele, porque teacher tanto serve para professor como para professora, é is, né? Então, is. Aqui fica igual, eu só troquei o pronome que vem na frente, né? Então, the teacher is older than the students, tá? Perfeito, tá? Façam as outras
outras 3 depois para treinarem ali, mas a lógica é essa. Então, vocês vão usar o comparativo, colocar o sufixo para comparar, esse then para mostrar que vocês estão comparando a outra coisa, tá? Então, the teacher is older than students. Classroom, big cafeteria, ou seja, eu quero dizer que a minha sala de aula é maior que a cafeteria. Então, the classroom is bigger than cafeteria, tá? E assim por diante, vocês vão fazendo a mesma lógica nesses outros exercícios aqui, tá? Isso na página 177. Eu acho, 44, dá tempo, então, de a gente entrar nos comparativos de igualdade, tá? Que é na página 183 de vocês. Que aí a gente finaliza esse livro 3, semana que vem a gente só vê o past continuous e faz a revisão de tudo que cai na prova, tá? A página 183, pessoal, já é a unidade 4 do livro 3, onde a gente tem comparativos de igualdade, porque até então a gente está dizendo que uma coisa é maior, é melhor, é pior que a outra, é mais caro, a gente está vendo comparativos que são de superioridade. Mas a gente também tem como comparar, pessoal, dizendo que as coisas são similares, que as coisas são iguais, né? A gente chama de comparativo de igualdade. E aí ele é muito mais fácil, tá? Por isso que eu resolvi que deu tempo de entrar, porque a gente só vai usar essa expressão, as, antes e depois do adjetivo, para dizer que os dois lugares possuem as mesmas características. Então, eu não mudo em nada no adjetivo, tá? Não me interessa se é adjetivo longo, se é adjetivo curto, se é adjetivo que termina em Y, se é adjetivo que termina em E, se é adjetivo... Não me interessa, tá? Me interessa que se eu quero dizer que as duas coisas têm as mesmas características, são iguais, eu só vou usar essa expressão as antes do adjetivo e depois. Olhem o exemplo que a gente tem aqui. John is as shy as Danny. Ou seja, o John é tão tímido quanto o Danny. Eu estou dizendo, colocando eles no mesmo nível. Tá? E no momento que eu coloco o mesmo nível, eu só tenho que cuidar dessa estrutura. Que antes e depois do adjetivo, vem essa expressão as, tá? Então, se a gente quiser fazer a negativa, que não é o caso, a gente usa a negativa no verbo to be. Como tem um exemplo ali. Catherine isn't as tall as Bill. A Catarina, né, a Caterine, não é tão alta quanto Bill. É só usar essa expressão antes do adjetivo e depois do adjetivo, tá? Deixa eu ver aqui. A gente tem uma prática, então vamos só fazer esse exercício para terminar a aula. No plural, eu vou mandar para vocês a parte de revisão desse caderno, onde a gente chama de looking back, para a semana que vem. E a gente entra no livro 4, então, no past continuous, tá? Gente, página 184, let's practice make sentences with us, né? Ou seja, que é comparativos de igualdade. Sue is 1,80 m, 1 meter and 8 centímetros. Kate is 1 meter 8 centímetros. Ou seja, o que eu quero dizer, pessoal? Elas são exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, como é que eu vou fazer essa frase para dizer que elas têm as mesmas características, elas possuem o mesmo tamanho? Oi? Seria ali no ponto, Sue have one, não sei como que é metro. Meters. Eu também não sei como que é centímetro. Centímetros. Seria what? Não, aqui, B, a gente vai transformar essa frase sem dizer isso. Essa frase a gente diria uma forma extensa, dizendo que elas têm a mesma altura. Ou seja, Sue is 1 meter and 8 centímetros. Kate is 1 meter and 8 centímetros. Eu não preciso dizer... Oi? Também daria assim, ó. Sue and Cat have 1,80 m. Não, eu posso tirar isso. Eu vou dizer que elas têm a mesma altura. Eu quero dizer que Sue e Kate possuem a mesma altura. Então, como é que eu vou dizer isso? Eu vou usar a primeira pessoa que eu quero comparar. Como elas têm as mesmas características, tanto faz eu começar a frase com Sue ou com Kate, tá? Então, vou botar os dois exemplos aqui. Sue, aí eu uso o verbo to be para ela. Is e Kate is. Aí eu tenho essa expressão de altura para dizer a mesma, que é as, tall, as. E aqui no caso, como eu comecei com Sue, eu vou usar com Kate.
Neste caso, como eu usei Kate, eu vou usar com Sue. As, tal, as, Sue. Então, eu tiro essa expressão de dizer a altura delas, exatamente, né? E uso o adjetivo. Então, eu estou dizendo que Sue is as tall as Kate. Ou seja, a Sue é tão alta quanto a Kate. Ou a Kate é tão alta quanto a Sue. Entendeu? Aqui vocês têm a frase por extenso, mas eu não preciso colocar essa altura delas. Eu quero só dizer que elas têm a mesma altura, a mesma característica. Vamos ver a outra ali, ó. My mom is 40 years old. My daddy is 40 years old. Eu não preciso numa frase dizer que a minha mãe tem 40 anos e meu pai tem 40 anos. Eu vou dizer o quê? Meu pai e a minha mãe têm a mesma idade, são da mesma idade. Né? Então, eu vou comparar usando isso. Então, o que eu vou colocar? My mom is as old, né? Tão velha quanto my father. Tá? Minha mãe é tão velha quanto meu pai. É. Ou my father is as old as my mom. Ou seja, o meu pai é tão velho quanto a minha mãe, tá? Eu quero dizer, na verdade, o quê? Que eles têm a mesma idade, né? Então, my mom is as old as my daddy. Ou, né, como eu botei, my mom is as old as my father, tá? A última aqui, pessoal, vamos tentar fazer essa aqui para finalizar, que vocês façam. Brasil is beautiful. New Zealand is beautiful. Por que eu estou dizendo isso, né? Eu posso dizer que eles têm, que os dois países são lindos. Então, como é que vai ficar? Vou esperar alguém me dizer para depois eu ir lá fazer a chamada para finalizar a aula. Agora, não posso falar agora. Tá. Alguém pode falar agora? Eu não sei. Não? É que estão trocando piso aqui de casa e do nada fazendo uns barulhão. Não tem problema. B, que diz que não sabe, me ajuda. Eu quero dizer que Brasil é tão bonito quanto Nova Zelândia. O que eu vou começar a frase, então? Brasil is as beautiful as Nova Zelândia. Exato. Brasil is as beautiful as Nova Zelândia. Perfeito, pessoal. Brasil is as beautiful as New Zealand. É isso aí. É difícil? Não, né? Tá? Então você só tem que colocar o quê? Que Brasil é tão bonito quanto Nova Zelândia. Os dois países são bonitos. Eu estou colocando eles no mesmo nível de beleza. Eu estou fazendo um comparativo de igualdade, tá? Então aqui, pessoal, dúvidas? Dúvidas? Não? Então eu vou voltar ali para fazer a chamada. Semana que vem a gente entra no livro 4 para falar do Past Continuous e finalizar o conteúdo, então, aqui do terceiro trimestre, para vocês irem para as avaliações lá no dia 26. Eu vou interromper a gravação, eu vou ir falando os nomes, quem eu for falando já está liberado, que aí eu já